Boa noite, gente. Mais um bate-papo semanal, né? Hoje estamos aqui com a professora Isabel Costa, o professor Afonso Celso, né? E vão comentar um pouco sobre esse retorno, né? Das aulas presenciais, né? Nesse momento que estamos numa pandemia ainda, né? Uma pandemia que já dura já quase 7 meses, né? E vamos ouvir um pouco, ganhar um pouco mais de informação sobre o que o CEP sinaliza sobre, né, esse momento, e o que o Simplo também sinaliza sobre, né. Boa noite, Otávio. Como é que vai? Boa noite, Alan. Um prazer imenso, né? Estarmos aqui com esse bate-papo. Hoje um pouco diferente, né, Alan? Estamos aqui no seu perfil, né? É verdade, é verdade. Mas estamos juntos, né? Tá valendo. Eu acho que o importante é isso, a gente trazer informação, informação de qualidade, informação de quem tem propriedade em falar sobre determinados assuntos, né? Em meio a tantas fake news, em meio a tanta informação distorcida, né? Nesse pós-verdade nós estamos vivendo, mas a gente aqui está trazendo pessoas que podem contribuir muito com a boa informação. Então, recebendo hoje aí o nosso querido professor Afonso Celso, que é do Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro, vice-presidente. Seja bem-vindo, professor Afonso Celso. Pedir, por gentileza, você se apresente aí para os nossos ouvintes, diga um pouquinho aí para a gente o teu campo de atuação. Está conseguindo ouvir a gente, Afonso? Acho que congelou. Então, enquanto o Afonso está congelado, vou passar aqui para a professora Isabel Costa, né? Nossa querida professora do CEP, né? Do Sindicato dos Profissionais de Educação. Se apresente para a gente aí, professora, seu campo de atuação, como é o trabalho lá no CEP, suas considerações iniciais, e depois a gente já entra no nosso tema principal da noite. Bem, primeiro, boa noite a todas, a todos, agradecer muito o convite ao professor Alan também, a você que estou conhecendo, Luiz Otávio, porque esse é um trabalho constante que a gente precisa fazer de discussão, de debate, de esclarecimento, de troca de ideias, ainda mais num segmento como o nosso, que é a educação. Eu sou professora de História, sou formada pela Universidade Federal Fluminense, mestrado, doutorado, fiz a opção de continuar dando aula na educação básica e atuo nas redes municipais de Caxias, do Rio de Janeiro, e também numa universidade privada, na Cândido Mendes. Nesse momento, estou em sala de aula, e aí a gente consegue viver bem essas realidades tão distintas, né? Mas no caso da escola pública, alguns problemas são muito comuns. E nós que estamos no CEP, que é um sindicato de abrangência estadual, aí em Tanguá nós temos um núcleo local, um núcleo municipal, muitas demandas estão presentes em todas as redes. E nessa pandemia não foi diferente. Então, essa é a minha formação, né? A militância sindical, também na área da educação, desde jovem participando como representante de escola, no movimento estudantil, como é que é importante a juventude se agregar, e a minha primeira socialização no seio da Igreja Católica, junto à Teologia da Libertação, é uma trajetória aí da importância da luta coletiva. Muito bacana, muito bacana. Temos muitas coisas em comum, professora. Eu também sou formado em História, também começo a minha jornada aí coletiva na Igreja Católica, através da Sociedade São Vicente de Paulo. Então, assim, é um prazer imenso podermos trocar ideia aqui, conversarmos sobre tantos assuntos importantes, mas principalmente sobre a educação, né? Que é algo que está sendo tão atacado nos últimos anos, né? E que a gente precisa muito lutar, né, para garantir que esse projeto de desmonte que está em curso no Brasil, ele não tenha êxito, né, ele possa ser derrubado e a gente possa retomar o nosso país e realmente fazer valer
né, a educação para todos, né, um direito coletivo, um direito que atinja a todos e todas. Né? Então, o professor Celso ainda está congelado, né? Não conseguiu. Está indo um pouco, ele não entrou ainda aqui, estou aguardando ele para a gente, né, ele entrando, a gente já sinaliza. Tá legal. Aqui. E aí, Alan? Já vou fazer a primeira sinalização aqui. Professora Isabel, a gente sempre inicia o nosso bate-papo aqui fazendo assim meio que um panorama, né? Uma pequena análise de como a gente consegue enxergar o governo Jair Bolsonaro, né? Nesse um pouco mais de 2 anos, né? De governo. Como a senhora consegue analisar esse período do Jair Bolsonaro até o momento? Alan, é muito bom a gente começar por aí, porque é muito importante que a sociedade tenha consciência que os problemas vividos hoje, eles não começam na pandemia e por causa da pandemia. Na verdade, nós temos aí uma trajetória de problemas e de desconstrução do Estado brasileiro, das conquistas que a gente vinha cavando, né, com muita luta nesse país, e que, a partir do golpe de 2016, nós estamos vivendo uma desconstrução completa, né? Perda de direitos trabalhistas, flexibilização cada vez maior dos direitos, aumento do desemprego, aumento das dificuldades de sobrevivência, miséria, pobreza nesse país. Então, o governo Jair Bolsonaro, ele segue essa lógica e ele aplica na pandemia esta visão. Um governo que é comprometido com os ricos, não adianta o discurso em contrário, toda a política é voltada para os interesses dos grandes empresários, tanto que está aí a gente vendo a situação muito complicada de micros e pequenos empresários que não tiveram o apoio necessário do governo nessa pandemia, os trabalhadores muito menos, porque toda a política de renda, de assistência que hoje ele propagandeia, foi uma grande pressão, né, de deputados, de senadores do campo progressista, da esquerda, e que se chegou a essa marca dos R$600. Então, esse governo é um governo que, infelizmente, ele nega o direito à vida, que é uma permanência nesse país, né? Nesse país, o direito de viver é quase um privilégio de poucos. Então, nós não podemos nos acostumar e nos conformar com essa máxima. E o retrato da pandemia é o retrato do governo Jair Bolsonaro, quando a gente olha a saúde, quando a gente olha a educação, quando a gente olha a assistência que o Estado deveria ter dado desde o início, porque o nosso país tinha condições e tem riquezas, tem condições de implementar isso. E hoje nós já estamos discutindo o quê? A diminuição da renda para R$300, no momento em que o desemprego só cresce, onde as dificuldades, aliás, que os preços disparam, né? Preços básicos, o preço do arroz, o preço de outros produtos básicos, e nós temos um governo que está interessado em fazer o quê? Reformas para tirar direitos. Reforma administrativa, já fez a reforma da Previdência, e, bem, esse é um quadro que a gente precisa discutir com a sociedade, que esse tipo de governo é um governo que todos falam, né, da necropolítica, é o governo da morte, é um governo que não se interessa pela vida da maioria do povo. Não, tá certo. Professor Afonso, o senhor deu uma queda, né, da internet aí. Agora sim, com certeza. A gente queria que o senhor pudesse estar se apresentando nesse momento e já engatando já na primeira pergunta, fazendo uma análise aí do governo Jair Bolsonaro até o momento. Então, Alan, boa noite, Luiz, Isabel, mais uma vez, boa noite. Pedir desculpas aí, porque isso tem acontecido, né? A gente está vivendo esse problema, né? Esse é mais um dos problemas que não foram enfrentados por essa pandemia, né? Que é essa questão da internet, que além de cara, ela é de péssima qualidade. Bom, mas
vamos lá, vou me apresentar. Eu sou o professor Afonso Celso, eu sou professor de matemática, formado pela UF, e sou ator também por formação, formado pela Unirio. Eu iniciei minha trajetória no movimento estudantil, muito em função daquilo que vocês também fizeram, né? Começaram na Igreja Católica, lá em Nilópolis ainda, né? Com a própria do bispo Dom Adriano Hipólito, né? No movimento Caritas, e aí no movimento estudantil, né? na UF, onde conheci inclusive a Isabel e o Túlio, né? O companheiro dela, e sou filiado ao PT desde 1989. Hoje eu estou diretor do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro, que abrange, além do município do Rio de Janeiro, os municípios de Itaguaí, Seropédica e Paracanã, né? Porque isso são os sindicatos de professores da rede privada, né? Ao contrário do CEP, que ele é estadual, né? Tem as suas diretorias locais, mas o Simples ele tem essa característica mais municipal, né? E aí ele abrange municipal, mas ele abrange geralmente outros municípios. No caso do Rio de Janeiro, é o Rio de Janeiro mais 3, como eu já falei. E hoje também eu sou diretor da nossa Confederação Nacional, que é a CONTER, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e também estou ocupando a cadeira do Simples Rio, Educação no Rio de Janeiro. Bom, então, falar sobre o governo, eu iria repetir o que a Isabel falou, né, dessa caracterização desse governo, que nesse momento da pandemia, ele enfrentou da pior maneira possível, que a primeira reação foi de negar a ciência, depois inventaram uma medicação da sua própria cabeça, e a seguir ele começa a não realizar políticas públicas. Para não dizer que ele não fez nenhum tipo de intervenção, ele fez uma, que foi a MP 936, que depois virou Lei 14020, que, na verdade, ela penaliza o trabalhador. Ela só beneficia a empresa que pode fazer redução ou suspensão de salário, com o governo, teoricamente, dando a contrapartida. O que a gente vê que, na verdade, isso não aconteceu, né? A redução era feita, digamos, de 30%, a escola pagava os 70% e os 30% de restante o governo não cobria. Ele pagava sempre a menos. E isso aconteceu no âmbito da educação, uma coisa mais grave ainda, porque parte do seu salário, né, e não teria sendo do seu salário líquido, ele teria menos, ele ainda teve um problema, porque isso deveria vir acompanhado de redução de trabalho, o que, no caso dos professores, isso é praticamente inviável, né? Porque a gente, nesse momento de pandemia, não só nós não podemos reduzir, como a gente aumentou o nosso trabalho, né? Para quem é da rede privada e que continuou fazendo essa loucura, né, de querer suprir o ano letivo com as aulas online, né, ele já teria o seu trabalho duplicado ou até triplicado, e ainda com seu salário reduzido. Então, foi isso que o governo do senhor Jair Bolsonaro trouxe para o trabalhador, em especial para o trabalhador da educação. Em relação à suspensão de salário, foi um outro problema, porque a gente também enfrentou na rede privada essa questão da suspensão, com alguns patrões se utilizando da medida, né, do poder de não demitir, obrigando o trabalhador, mesmo com o suspenso seu salário, ganhando apenas o auxílio do governo, continuasse a fazer o trabalho online. E isso não teve nenhuma contrapartida. A gente ainda tentou na lei colocar alguma questão em relação à demissão, para impedir a demissão, que tivesse uma estabilidade pelo mesmo número de meses da suspensão da redução, e isso não foi feito, né? Se colocou na lei que haveria a possibilidade, sim, de demitir, apenas com uma questão de uma indenização maior, o que realmente não atende ao conjunto dos trabalhadores. Então, a gente percebe que a pandemia, que é um problema, né, que a gente não é nem um problema do trabalhador, nem um problema do empresário, né, porque ninguém pode controlar o vírus, a gente percebe que todo esse cenário ele foi agravado pela questão da inoperância do governo federal, né? Como eu falei, primeiro negando e depois não dando a mínima para que nem trabalhador e nem a pequena empresa pudesse sobreviver a esse caos todo causado pelo vírus. Não, tá certo. E aí, Luiz?
uma pergunta aí para os convidados? Opa, tá fechado o seu áudio aí, Luiz. Desculpa aí, gente. Bom, pessoal, o nosso tema hoje, né, é o retorno das aulas presenciais ainda na pandemia. Então, assim, eu queria que a professora Isabel colocasse um pouco aí sobre a opinião dela, o que ela pensa sobre isso, como o CEP tem visto essa situação, né, e o Rio, esse caos, né, nós tivemos hoje aí a notícia aí da prisão do secretário estadual da Educação, né, o Rio de Janeiro parece que é um pesadelo, né, cada dia pior, e ainda a pandemia e a educação no meio disso tudo, né? Queria que a professora falasse um pouquinho para a gente qual é a opinião dela sobre essa questão. Luiz, o Rio de Janeiro é uma experiência triste de governos, uma mistura de governos ultraconservadores e de governos sem qualquer compromisso com a população mais pobre, com os mais desfavorecidos, né? Então, nós temos desde políticas que prejudicam o trabalhador até aqueles governantes que querem aproveitar o momento para enriquecer, para desviar e etc. Então, nós estamos num momento muito complicado, né? Vimos aí ex-prefeito, prefeito no Rio de Janeiro, governador do estado, secretário de saúde, secretário de educação. Então, o Rio ele não tem uma política para esse momento, porque o discurso que a gente vai fazer hoje em relação à não reabertura das escolas tem a ver com o início da pandemia. Não é verdade que o Rio de Janeiro estava condenado a chegar à situação que temos hoje, onde a pandemia ela se mantém ainda em índices altos, né, um platô que está lá no alto da montanha, e as políticas vão sendo implementadas como se nós estivéssemos ainda na situação anterior à pandemia, como se nada tivesse acontecido. Então, a gente precisa voltar ao início desta crise terrível que a gente está vivendo, que tem um impacto terrível sobre todos nós, não há sombra de dúvidas disso, e onde a política ela era clara. Era necessário que o governo estadual, que o governo federal, que os governos municipais, que assim podem, e aqueles como de Tanguá, que são municípios pequenos, precisavam da ajuda do Estado e do governo federal para garantir, de fato, um isolamento e um lockdown na cidade, que desse condições de derrubar o nível de contaminação e de mortes do Covid no estado do Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, né, é uma grande metrópole. Nós não temos, excetuando um ou outro município lá do extremo norte, nós estamos aqui no famoso Grande Rio. Nós não temos municípios isolados. As pessoas se deslocam. Eu vou trazer essa discussão para o campo da educação. Nós temos redes, em sua grande maioria, cujos professores têm uma carga horária de 16 horas, de 20 horas. Dão aulas em 2, 3, 4 escolas. Então, saem de Tanguá, moram no Rio, trabalham em São Gonçalo e vão se deslocando. Então, os municípios do Rio de Janeiro precisavam de uma política pesada de investimento na renda básica para que todos tivessem condições de fazer o isolamento e o lockdown. Isto não aconteceu. Quiseram derrubar essa política através do negacionismo, de que nada estava, de que era uma gripezinha e as pessoas morrendo e ainda continuam morrer aos milhares. Nós estamos num quadro muito delicado, porque a flexibilização irresponsável é uma realidade, né? Está tudo aberto, como se o Rio de Janeiro tivesse alcançado os patamares básicos para se reabrir, que é de 0,5%. Para você ver, a gente nunca saiu do 0,98%, 0,90%, nunca chegamos perto ao índice da contaminação que falasse, que desse o sinal, agora dá para reabrir. Reabrimos na marra.
A situação das escolas é uma situação muito especial, porque as escolas movimentam milhares e milhares de pessoas, alunos, professores, profissionais que atendem a escola, né, como aqueles que vêm trazer a merenda diariamente, profissionais terceirizados, profissionais concursados, comunidade escolar, responsáveis, e todos os institutos científicos sérios, como a Fiocruz, são taxativos de dizer, não, se a gente quer que, apesar de toda essa flexibilização, os índices de contaminação continuem caindo no Rio de Janeiro, não é hora de reabrir a escola, porque a reabertura vai retroceder o pouco que foi que a gente caminhou e que a gente vê. Uma hora o Rio está em queda, depois volta para alta, depois vai para estabilidade, ou seja, nós não temos um patamar. Portanto, a manutenção das escolas fechadas para as atividades presenciais, porque nós estamos tentando, sim, realizar as atividades online, só que nós temos municípios e estado que não fizeram o dever de casa antes da pandemia. Tem muitos bairros que sequer têm acesso à conexão. Não pega, né? Não tem área, como todo mundo diz. Então, como é que vai ter um computador em casa? Muitos alunos que não têm computador, não têm pacote de dados. E isso deveria ser uma política de governo, de anos. Muitas das nossas escolas perderam as salas de informática, que era o primeiro lugar onde a criança tinha aquela socialização com o mundo, né, da internet, da informática, e tudo isso foi simplesmente relegado, e essas salas viraram depósito, sala de aula, ou seja, quando entrou a pandemia, entramos nesse quadro de exclusão digital, os professores vêm tentando manter essas atividades, porque o pouco que foi aberto, para fechar a minha fala, o sinal já foi claro. Amazonas. O Amazonas estava em queda. A Prefeitura de Manaus determinou a reabertura das escolas. E está aí o quadro. Uma greve de professores, porque 600 professores testaram positivo para o Covid, por causa da volta. Rio de Janeiro, aqui perto, notícias diárias de funcionários, merendeiros, secretários escolares, não é que estão só ficando doentes, estão morrendo, porque saíram do isolamento e foram trabalhar. O secretário de Educação, que é maior exemplo do que esse, o secretário de Educação, que visitou várias escolas na última semana, contraiu o Covid. Então, nós estamos falando de vidas que estão sendo colocadas em risco, que com a circulação de todo esse povo, né, das crianças, nós temos uma campanha que está centrada muito nisso. Essa criança, ela vai no ônibus, ela interage na escola e ela leva o Covid para casa, onde ela está convivendo com os avós, com os mais velhos. Então, nós ficamos muito felizes, com certeza o Afonso vai dizer, vai falar sobre isso, que finalmente o Tribunal de Justiça do Trabalho tenha falado, nas condições atuais, não tem como reabrir, é pôr em risco a vida das pessoas e nós não podemos aceitar isso. Pelo contrário, a gente tem que lutar para que a vida seja garantida em todas as situações. Então, é o nosso basta. Não dá mais para a gente ver aluno morrendo de tiro de bala perdida, gente morrendo de fome, gente morrendo de doença, e a gente achando que isso é uma fatalidade. Não é uma fatalidade, é uma política de governo, infelizmente. É isso aí, gente. Nós estamos hoje recebendo aí a professora Isabel Costa, né, coordenadora geral do CEP, recebendo também aí o professor Afonso Celso, do Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro. E você que está chegando agora, acompanha com a gente, mande sua pergunta, curta esse vídeo, compartilhe. Se não der para assistir tudo, depois volta aí no perfil do Alan, né, e assista, porque com certeza você vai obter informações muito relevantes aqui, que vão acrescentar e tirar muitas dúvidas com relação à questão da educação no nosso estado do Rio de Janeiro. Tá bom? E aí, professor? Faça aí suas considerações também acerca do tema. Vamos lá. Vou começar até pelo final que a Isabel adiantou aí, né? Nós conseguimos ontem, né, uma liminar na Justiça do Trabalho
para impedir a volta às aulas presenciais, que estavam marcadas pelo decreto do governador para segunda-feira, né, nas escolas particulares. Né? E por que a gente chegou ao ponto de ter que recorrer ao jurídico, né, ao judiciário? Porque é aquilo que a Isabel começou falando, né? A gente está num momento sem governo, né? Sem governo estadual, sem governo municipal, né? E nós, sindicatos de professores, a gente sempre tentando, né? Uma das coisas que a gente falou é que a nossa posição era a posição da ciência. Então, a gente sempre procurou ouvir os órgãos de saúde. Inclusive, questionamos muito a prefeitura, até junto com o CEP, do tal Conselho de Saúde, né? Que eles criaram e que a gente não sabia quem era, e depois, quando soubemos, era quase todo mundo de cargo comissionado. E, enquanto isso, a gente ouvia a Fiocruz. A Fiocruz lançou hoje um documento falando do país inteiro, a UFRJ lançou um documento hoje falando especificamente do Rio de Janeiro, e ambos dizendo que não é o momento da volta. E aí a gente traz alguns dados que a gente tenta conversar, né, porque aí não são dados para você interpretar, são dados que todo mundo vai dizer sim ou não, e são dados que a gente escolhe da própria Secretaria de Saúde do município e do Estado do Rio de Janeiro. Dizer que a gente tem, hoje, no município do Rio de Janeiro, uma das taxas de mortalidade que está entre as mais altas do mundo, se ela não for a mais alta, que é uma letalidade de 10 mortes para cada 100 casos confirmados. E se esses casos são subnotificados, aí a gente tem a questão da testagem, que eu vou falar mais à frente. No estado como um todo, essa taxa também é alta, é de 7 para cada 100. Então, aí a gente já começa a ver a preocupação. Por que a gente tem uma taxa tão alta dessa, e aí é esse estado que quer voltar com essas taxas altas? Né? Dizer que todos os órgãos de saúde têm dito que o ideal é que a gente tivesse um óbito para cada 100 mil habitantes. Isso era o ideal para a gente poder fazer aquela tal da taxa de contaminação que a Isabel estava falando ali. Existem países que abriram quando você tinha 10 casos para cada 100 mil habitantes, e mesmo assim tiveram que voltar. E aqui no Rio de Janeiro? Aqui no Rio de Janeiro a gente está com 500 a 600 casos para cada 100 mil habitantes. Então é uma coisa tão estapafúrdia a gente verificar essa ânsia de querer voltar, que a gente só teve um recurso, que foi realmente recorrer à justiça. Né? E aí a gente tem que começar a conversar um pouco com a sociedade, né, com alguns argumentos. Está aberto, se a praia está aberta. Ora, se erraram lá atrás em abrir shopping, bares e etc., e isso faz com que essas taxas estejam nesse nível, não significa que a gente deva continuar errando, e errando com um segmento que é altamente vulnerável, que são as crianças. Porque também existem alguns mitos dizendo que a criança pega menos. A gente já tem casos de crianças com óbito, vindo a óbito, com casos graves de Covid. A gente sabe que a criança não vai sozinha para a escola, ela vai ter também lá um adulto, né, um professor, uma professora que vai estar lá se relacionando com ele. São algumas balelas que o pessoal, principalmente da educação, e aí a gente tem que abrir esse parênteses, né? Quem está mais pressionando para essa volta às aulas são as escolas de educação infantil. E por que essas escolas? Porque essas escolas, há um senso comum na sociedade, né, que não se precisa da educação infantil. A educação infantil, ela virou quase como um depósito, é alguém para cuidar do meu filho. E não entende que a educação infantil é um espaço de educação. E aí, se meu filho não está indo na escola, eu não preciso pagar. Ao contrário, quando começa na educação básica e ensino médio, aí isso não acontece, porque o aluno é obrigado a estar matriculado na escola. E também porque na educação infantil você não pode ter o tal ensino remoto, né? Porque até nas séries iniciais do Fundamental 1 já é preocupante. Você imagina na educação infantil que não tem a menor condição. E aí a gente pega, né, de tanta gente falar que era uma questão econômica, né, que eles não estavam preocupados com as vidas, eles começam a mudar o seu discurso. Né? A gente
eles começam a dizer primeiro que porque os pais estão indo trabalhar, então tem que ter alguém para ficar com a criança, senão a criança fica na rua. Aí começa a fantasiar, inventar uma série de questões. Aí a gente diz, isso também é uma criança não vai ficar o período todo que o pai trabalha na escola. Se ele estiver o período todo dentro da escola, neste momento, ele não está cumprindo o protocolo de segurança, porque ela está ficando mais tempo do que deveria. E se ela for um período, e no outro período ela vai ficar com quem? Geralmente, né, fica com a avó, né? E aí você vai ter de novo essa questão do vírus circulante. Então, isso a gente começa a desmascarar esse discurso. Aí eles vêm com um novo discurso. Qual é o novo discurso agora? Que as crianças estão adoecendo. Que elas estão em casa, estão adoecendo, estão sentindo essa questão da falta da escola. Aí a gente também começa a conversar. Ora, espaço de educação infantil é um espaço de socialização, que faz parte da pedagogia, o abraço, o contato, a brincadeira. Ora, me dizendo que a criança vai para a escola para fazer tudo isso, ora, se ela vai fazer tudo isso na escola, não estará cumprindo o protocolo de segurança. Portanto, aquela falácia que se diz que as escolas particulares estão preparadas, isso cai por terra, até porque esse mesmo patronato que está convocando uma aglomeração para a praia de Copacabana, para exigir o retorno às aulas em virtude da liminar que o Sindicato dos Professores conseguiu. Então, estou defendendo essa volta, fazendo uma aglomeração na praia de Copacabana. Ou seja, essas pessoas que dizem que vão cuidar do seu filho são essas pessoas que vão respeitar os protocolos, elas estão desrespeitando porque estão marcando um grande ato na praia de Copacabana. Grande, segundo eles, né? Eu espero que ele seja um ato pífio, né? Mas eles estão marcando um ato. Então, esta é uma discussão que a gente tem feito no Sindicato dos Professores, e a gente buscou o Sinep, né? Buscou o Sinep Rio, que é o Sinep do município do Rio de Janeiro, e o Sinep RJ. Cabe aqui a diferenciação, que o Sinep Rio foi aquele que fez aquele tal vídeo lá atrás, que causou uma comoção danada, porque ele negava a ciência. Ele dizia que isolamento social, distanciamento social não era ciência, né? E aí, eles rapidamente, né, ficou em menos de 24 horas no ar, tal a reação no Brasil inteiro a esse vídeo. E até já soube reação internacional. E também com o Sinep RJ a gente tem conversado. E uma das coisas que a gente gostaria de perguntar para esses, né, queria negociar e conversar com eles, é a questão da lei da testagem. Foi feita uma lei da testagem em que diz que indica que as escolas devem fazer a testagem, já que a gente tem um nível de testagem muito baixo aqui no Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Quando a gente tem eles entendem que... desculpa que entrou alguém aqui, eu me perdi. Mas quando a gente fala que vai fazer a testagem, aí ele coloca na lei geral que as escolas têm que arcar com a testagem, né? Tem que arcar com... Aí a gente, bacana, né? A empresa vai arcar com a testagem do trabalhador. Só que ela limita que aquelas escolas que cobram até R$350 de mensalidade, elas estão desobrigadas. Ou seja, a escola que paga menos, que cobra menos, consequentemente, ela paga menos, o que vai acontecer? Esses trabalhadores não vão ser testados. E talvez por isso, na liminar, foi justamente essa. Qual é a segurança que nós vamos ter para voltar a esse ensino presencial? É isso que a gente quer saber. Quem é que vai ser responsabilizado? O governo não está se responsabilizando, porque por isso ele não está abrindo as suas escolas, né? A vigilância sanitária também não quer cumprir a sua missão de chegar lá e dizer, essa escola está apta. Ela diz que o retorno é facultativo. E o dono de escola também não quer se responsabilizar. Ele diz que está preparado, mas não apresenta as suas condições. E, para finalizar, a gente chegou no mês de julho, né, quando a Prefeitura do Rio disse as aulas, né, uma escola que voltaria à aula presencial, né, na educação infantil, um dos protocolos com água e detergente na porta, as crianças iam chegar, iam pisar ali e iam poder entrar, porque já estariam com seus tênis higienizados. Então, a gente quer dizer para vocês que, primeiro, é um absurdo esse retorno, primeiro das privadas e depois das
das públicas, porque se não há condição de retorno para uma, não há para outra. Porque é uma balela, é uma falácia dizer que a escola particular está mais bem preparada que a escola pública. Em quase 80% das escolas, eu diria até mais, as condições espaciais das escolas públicas particulares, principalmente nas creches, são até muito piores do que nas escolas públicas. Seu microfone, Alan. Não, tá certo, professor. Bem esclarecedor aí a sua fala, né? Alan? Alô? Oi. Posso fazer um adendo rapidinho? Para não esquecer. Na fala da professora Isabel, assim, fantástico, professor. Eu acho que a gente comunga realmente dessa opinião. O Rio de Janeiro é um caos total e o Brasil é o país que mais perdeu profissionais de saúde, né? Uma marca terrível. E na tua fala eu fiquei pensando nisso. Será que o Brasil também quer a marca do país que mais perdeu também profissionais da educação? Sabe? É algo muito sério. Por que a gente está vivendo esse momento assim em que parece que se banalizou a morte, né? As pessoas passaram a ser apenas números. Então, a tua fala realmente é muito importante, professor. Eu espero que as pessoas que estejam acompanhando a gente possam absorver e transmitir essa opinião, essa sua colocação, para que mais pessoas se convençam de que o problema é muito sério, né? E também na fala do professor Afonso, eu lembrei que tá rolando aí uns memes aí no Facebook, no Instagram, falando assim, se pode ir na praia, por que não pode ir para a escola? Né? E na tua fala a gente observa justamente isso, né? Querem reproduzir o erro, querem que o erro aconteça de forma escancarada. Então é muito importante que a gente separe realmente essas questões, né? Tá indo para a praia, tá indo errado, não era para estar indo, né? Aí vai para a escola para poder piorar ainda mais a situação. Então, muito bacana a tua colocação, professor. Diga lá, Alan. Então, uma das questões que mais tem sido debatidas, pelo menos pelos professores, né, que eu tenho contato, assim, profissionais de educação, é sobre o ano letivo. Quais as perspectivas, assim, que nós temos sobre o ano letivo de 2020? Professora Isabel, por favor. Opa, o áudio está... Deixa eu abrir aí. Essa é uma discussão que tem diferenciais, né, nas duas redes, o tratamento que foi dado em relação às duas redes. Na rede pública, do município do Rio de Janeiro a Tanguá, com certeza, norte e sul do Rio de Janeiro, nós temos um quadro de exclusão digital, ou seja, os nossos alunos não conseguiram ter o direito à educação garantido, que é um direito constitucional, direito para todos, não é para uma parte, é um direito para todos. E, por todos os dados empíricos e práticos que os professores apresentam, nós não temos 50% dos estudantes conseguindo ter acesso, de 16 de março até hoje, à educação, às atividades remotas que o sindicato sempre viu como atividades de manutenção de vínculo, para que o estudante não perdesse o vínculo com a escola, com o estudo, porque nós sabíamos que o ano letivo formal, validado, seria muito difícil em todas as redes, porque seria validar para 10%, 20%, 30%, não mais do que isso. Então, nós defendemos hoje que esse ano letivo, a gente reorganize ele de forma curricular, ciclando 2020 e 2021, e talvez até 2022, para que a gente faça uma recomposição de todos esses conteúdos, porque a volta não vai ser fácil, nós não temos condições de voltar ainda esse ano. Ano que vem, se a gente voltar, os municípios vão ter que apresentar alternativas, porque não vamos poder ter 30, 40 alunos dentro da mesma sala de aula.
porque senão vamos voltar de novo a um crescimento desenfreado da pandemia. E a sociedade precisa entrar nesse debate, porque é um direito à educação. O direito à educação não é só o aluno ir à escola, é ele ter, de fato, o acesso ao conhecimento, algo que vem sendo negado. Então, a gente vem fazendo esse debate nos conselhos municipais de educação. Infelizmente, o Conselho Estadual de Educação, assim como o secretário, está virado de costas para a categoria e para o sindicato, e não vem debatendo. Mas esse é um debate que a gente vem fazendo. Os anos finais, nós devemos ser bem sinceros. Não há condições, nós precisamos certificar esses alunos. Os alunos que quiserem, não, eu não tenho condições de ir para o ensino médio ou de me formar, eu quero fazer novamente o 9º ano. Tudo bem, mas nós sabemos que tem jovens que não têm condições de esperar novamente fazer o 9º ano, novamente fazer o 3º ano do ensino médio, o PEJA, ele precisa da diplomação. E esses não podem ter a sua condição de vida mais prejudicada ainda do que já foi nesse momento. Por isso, a gente está cobrando que também o Estado e os municípios acompanhem esse aluno, tenham uma espécie de 4º ano para quem assim desejar fazer, ou aqueles que assim o queiram permaneçam na série. Mas aqueles que não têm condições, nós somos contra a política de reprovação. Por isso é que a gente está propondo, inclusive, o ciclo para os alunos que não estão nos anos finais. Então, a gente precisa ser realista, porque com 7 meses, dizer que 2 trabalhinhos que o aluno fez, 5 trabalhinhos, é garantia de que ele teve acesso à educação, a gente não pode corroborar com isso. Os professores trabalharam, nós fizemos as atividades remotas, mas os estudantes não tiveram acesso. E dia letivo são os 2 lados. É o professor trabalhando e o aluno recebendo. Essa volta não aconteceu. E aí a gente está cobrando políticas que respondam a essa exclusão dos alunos, porque senão, ano que vem, vai continuar, porque a pandemia, ela é longa. E pior, né? Já tem notícias de outras pandemias chegando aí no mundo, né? Até porque também, né, professora, o vírus ele vai sofrendo mutações, né? E aquela vacina que funciona hoje, daqui a alguns meses ela não funciona mais, né? Então a gente tem... Olha o H1N1, exatamente. Né? Exatamente, fora H1N1. E aí, professor Afonso, como o senhor vê essa questão já pelo âmbito das escolas particulares? Como a Isabel disse, né, as realidades são diferentes. Mas eu gostaria de partir do seguinte princípio, né, que a gente errou lá no início. Porque assim que essa pandemia começou, né, a ânsia, né, de que as pessoas têm pelo conteúdo escolar, o conteúdo, fez com que as escolas particulares rapidamente se organizassem para voltar às aulas como se não houvesse pandemia. Ou seja, eles simplesmente transferiram, na maioria dos casos, aquilo que faziam em sala de aula para o trabalho remoto. Chega no cúmulo algumas escolas, né, que é uma escola grande aqui no Rio de Janeiro, uma escola importante, né, que é uma escola de horário integral, ela sequer reduziu o seu horário de aula. Aquilo que qualquer especialista em educação sabe, que o tempo de aula remota deve ser menor do que a aula presencial. E essa escola, né, pelo medo que os pais não vão parar de pagar, as mães que ficam reclamando, mantiveram o seu horário normal, o horário cheio. E aí, pasme você, ela é uma escola de horário integral, porque ela, além das aulas, digamos, tradicionais, o aluno tem aula de educação física, de música, de teatro, de informática, que são momentos que ele sai da sua sala de aula normal e vai para um outro ambiente que está aqui, que a gente chama daquelas aulas que dão a respiração. E aí você imagina, ele vai fazer educação física também,
também online, ele vai fazer música ou teatro também online, e ele vai fazer a aula que eu chamo de loucura, realmente, porque você tem aquelas escolas que fizeram isso, e aí nem o aluno e nem o professor vai, como é que esse ano letivo não vai funcionar se eu fiz tudo? Mesmo que a gente entenda que no início, o conteúdo, minha gente, você pega na escola, porque é ali que você faz, é na troca de saberes é que você realiza o processo ensino-aprendizagem. E as pessoas não entenderam a função desse momento, né? A função da escola nesse momento. E quiseram fazer, aí esses deitaram e rolaram, né? Porque eles fazem reduzir o número de professores, aumentando o número de alunos, as escolas particulares, e cancelamento do ano letivo. Porque aí é quase impossível a gente trabalhar todas as realidades de uma maneira só. Existem escolas que não vão aceitar isso de jeito nenhum, nem a comunidade, nem a comunidade docente, porque, de alguma forma, o ensino foi dado. Então, a gente percebe que essa omissão, né, eu digo que a pandemia ela veio no pior momento, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, no caso da capital, né? Eu não sei como é que vocês estão aí em Tanguá de prefeito, mas a gente não tem prefeito, a gente não tem governador, a gente não tem presidente. E aí os conselhos, né, como a Isabel falou, o conselho estadual, aí que emite umas posições que satisfazem um grupo, mas não entende o conjunto, a comunidade escolar como um todo, que é uma crueldade com as pessoas, né, com os alunos da escola pública. E que mais, mesmo assim, na enquete que foi feita, né, grande parte dos alunos das escolas privadas também pediram para adiar o Enem, para colocar lá para maio, se não me engano, e mesmo assim o MEC, né, faz aquela vergonha de botar o Enem em fevereiro. Então, essas questões que mostram o quanto que a sociedade está perdida, porque quando você não tem uma liderança que realmente você confie, que você veja que a gente está tentando minimizar os efeitos dessa pandemia. Isso não foi fácil. Do Brasil como um todo, representante da Confederação, porque eu tive, inclusive, uma reunião ontem falando desses aspectos desse ensino remoto pelo país. Não é verdade que todas as escolas particulares conseguiram minimamente suprir os tais conteúdos nesse período de pandemia. Ouso dizer que até um grande número ou o aluno também não tem as mesmas condições, ele não tem condições de tecnologia da mesma forma que os alunos da escola pública, ou, em alguns casos, por completo desinteresse nesse modelo de aula. Então, muitas vezes a gente vê, né, nas grandes escolas do Rio de Janeiro, né, que atendem a uma classe econômica mais alta, a gente vê uma evasão grande pelo aluno estar desmotivado e não querer aprender ele mesmo, por conta própria, dizer, quero fazer isso ano que vem. Então, quando a gente não tem uma liderança, quando a gente não tem uma diretriz em que pelo menos grande parte da população acredita, a gente chega a esse momento que a gente está hoje, de dizer, vai valer o ano letivo para um, não vai valer para outro, vale para 10%, não vale para 20%, mas para outro vai poder ciclar assim, para outro não vai. Então, é muito triste a realidade que a gente está. Hoje eu diria que eu confesso que a minha posição está com a posição do meu sindicato, que é o CEP, porque eu também faço parte da escola pública. Eu sigo essa orientação, nós temos que pensar um modelo de ciclar, porque eu penso na grande massa da população, e a grande massa da população está na escola pública. Tá certo. E aí, Luiz? E dos nossos amigos estão acompanhando a gente? Tem uma galera aqui já, a Vânia Rocha, aqui no chat, dando boa noite a todos. O Célio, a Priscila Nascimento, o Kleber, né, dando boa noite a todos nós. A Regina Fontes, a Flávia, o Tiago Lopes, também.
o Cláudio Márcio, a Mônica, a Dayana, que é presidente do PT aqui em Tanguá, também dando boa noite, dizendo que é um excelente tema. A Pâmela, a Priscila também sinalizando aqui excelente tema, a Nilceia, o Janô Bezerra, que era presidente do PT Itaboraí, Dalmira, dando boa noite. Tem mais uns outros companheiros aqui, dando uma boa noite aqui. Bacana, bacana. A fala dos nossos convidados tem sido, assim, algo que até nos motiva, né, em acreditar que as coisas podem, assim, tomar um rumo, né, porque existem pessoas que podem contribuir, que podem dar um norte para a educação, né, em meio a essa confusão toda. Só que, como a professora Isabel sinalizou, o Estado não dialoga, né? O Estado não escuta os sindicatos, os profissionais da educação. Isso é muito ruim, é muito triste a gente observar essa situação, né? Alô? Conseguiu me ouvir, Alan? Então, nesse sentido, eu queria saber... esse diálogo ele não está sendo viável, não está acontecendo, professora. E por que esse diálogo não acontece? O que está acontecendo assim? Por que a gente não consegue dar um norte para esse problema? Luiz, Alan, a gente sabe que os atuais governos, né, alguns ideológicos, outros oportunistas, né, nadam na onda que tiver melhor, eles percebem, né, que nós estamos num momento muito delicado da conjuntura brasileira, há um avanço grande das ideias da direita, das ideias conservadoras. Então, consideram que não há necessidade de se debater com a sociedade, na verdade, tem um tratamento coronelista com a sociedade, né? Acha que a sociedade é aquela que vai apenas lhe dar o voto e depois abandona, né? Não responde às demandas. E em relação aos movimentos sociais, às categorias, também age como se o debate, o diálogo, a negociação não fizesse parte do governo, né? Ser governante é saber dialogar, é saber negociar, né? E aí a gente tem um grande exemplo, né? Que é o nosso eterno presidente Lula, um negociador desde os anos do sindicato dos metalúrgicos até como presidente. Então, eles, na verdade, não dialogam com a sociedade, porque quando isso acontece, caminhos alternativos aparecem. Aí mesmo em Tanguá, uma das diretoras do CEP Tanguá colocou que tiveram uma reunião com a secretária de Educação e, através do diálogo, conseguiram segurar, naquele momento, o retorno das unidades escolares, porque, no debate, ela percebeu a situação concreta, que Tanguá poderia, com esse retorno, estar reabrindo a cidade, que no momento, não sei agora, estava com um índice da contaminação mais baixo, de que isso poderia aumentar, porque muitos professores da rede pública de Tanguá moram em outros municípios, trabalham em outros municípios. Então, os sindicatos, os coletivos, né, os partidos, né, mesmo que seja de oposição, estão abertos à negociação, mas nós temos governos que se comportam como o governo federal. Acha que tudo isso é uma grande besteira, é uma visão autoritária de fazer valer o seu governo e quem paga são os mais pobres, né? Então, nós precisamos... E como é que a gente reverte isso? Voltando a ter organização, a ter força, a reforçar os partidos, os sindicatos, os coletivos. Tem tanto movimento aí hoje em dia, né, para as pessoas fazerem parte. Tanguá mesmo aí, né, a importância de um movimento ambiental, movimento popular. Então, nós precisamos fazer valer a nossa voz e, inclusive, melhores governos serão consequência dessa tomada de posição.
na educação, a comunidade precisa, em primeiro lugar, cobrar do governo que a vida deve ser garantida. Sem vida, não tem conteúdo, não tem escola, não tem Enem, não tem nada. Então, tem que garantir a vida. Tem que garantir a assistência alimentar, ainda mais num município, como o Alan falou, né, com uma renda, com um nível de pobreza tão alto. Então, essa é a prioridade. Em terceiro lugar, esse município, se não fez o dever de casa agora, ele precisa se programar para o ano que vem. Ele precisa ver quais as parcerias que vão possibilitar abrir sinal de internet, dar um tablet, abrir uma sala de informática, organizar materiais impressos de mais qualidade, porque, mais uma vez, se não 2021, as pessoas estão pensando que a partir de 1º de janeiro a Covid vai embora, e não vai. Nós vamos voltar a ter esse mesmo debate e as escolas não vão ter condições de abrir. E as escolas são muito importantes. Para quê? Para isso que Afonso falou, para a socialização, para a convivência das crianças, dos adolescentes, mas a escola precisa ser um lugar de segurança e de vida. Escola não pode ser sinônimo de morte, das pessoas terem medo de ir para a escola e voltar com uma doença, né? ou morrer. E nós já vimos situações dessa, né? Tem escola do Estado hoje que está fechada, porque reabriu e aí um funcionário estava com Covid, teve que fechar a escola. Imagina se essa escola estivesse funcionando com um monte de aluno. Né? É um desastre, é um desastre total. Então, nós precisamos reaprender esse caminho, e o Rio de Janeiro tem uma trajetória de luta, de história social, política, de mobilização muito grande. Nós tivemos aqui governos populares, nós tivemos grandes mobilizações e é possível, com certeza, Tanguaí tem belas histórias de lutas sociais que construíram a cidade. Bacana, bacana. E aí, professor, como o senhor vê essa negociação entre os sindicatos, o governo? Existe ainda a possibilidade do debate? Pois é, Luiz, falar para você que nós do Simpro Rio, né, e todos os sindicatos que eu tenho conhecimento, nós sempre procuramos a negociação, inclusive para que a gente pudesse juntos chegar a uma possibilidade de solução. Eu me lembro que lá no início, né, a gente chegou a sentar com a prefeitura e o sindicato patronal, né, em que a prefeitura primeiro ouviu e não chegou ao consenso, marcou uma nova reunião. O prefeito já não foi, mandou a vigilância sanitária e a gente fez algumas indagações só para a vigilância sanitária, mas ela já veio com a resposta que ela liberaria a escola. Isso lá ainda no primeiro semestre. Aí a gente disse, mas essa então é a posição. Eu não vou discutir, se o cara é técnico, ele está dizendo que tem condições, eu vou procurar ouvir outros cientistas, porque a gente ali estava numa posição, digamos, inferiorizada, porque eles detêm o conhecimento, eles detêm as informações gerais, eles detêm o conhecimento epidemiológico, não seríamos nós, um professor de matemática, que era eu, vice-presidente, e um professor de história, presidente, que iríamos ali discutir com ele. E a gente falou assim, então é isso, nós vamos levar para nossas bases para ver o que a gente pensa sobre isso. E o prefeito, né, umas 2 horas depois, deu a notícia que a gente havia concordado com a prefeitura, né, e com a volta às aulas. E aí isso criou um mal-estar danado, né, nosso com a categoria, a gente teve que sair, explicar isso, e tivemos que, infelizmente, dizer na televisão que o prefeito mentiu, né? E a gente, a partir daí, eu falei assim, não vou mais uma reunião em que o prefeito depois fala o que quiser, qualquer coisa eu quero gravar as reuniões. E com os sindicatos patronais, uma das coisas que a gente perguntou, inclusive, na época, com a reunião com a prefeitura, foi assim, sobre a questão dos professores com comorbidade. Como se daria isso, né? Já que o prefeito estava dizendo que o retorno era facultativo, e quem não se sentisse em segurança não iria. A gente perguntou, vem cá,
está garantido nosso emprego, a prefeitura diz para isso é uma negociação entre sindicatos. A gente procura o sindicato para negociar, que também é outro que não se recusa a negociar. Então, a gente viu que existe um protocolo feito de quem manda para quem obedece, em que nós, trabalhadores, estaríamos alijados dessa discussão. Basta ver a própria saída do CEP, né, daquele conselho que estava acompanhando o tal conselho gestor, porque eles vinham com uma coisa pronta, era discutido ali e depois dizia que foi aprovado. Então, o CEP saiu, outras entidades saíram, o Fórum Municipal de Educação se absteve daquele grupo, então criou realmente um mal-estar. Acho que com isso a prefeitura foi perdendo força. A gente tem uma liminar no Rio de Janeiro que impede que a prefeitura diga quando vai ser a reabertura. E aí depois vem o governo do Estado. O governo do Estado, num primeiro momento, foi também da sua cabeça, sem negociação, mas pelo menos no nosso entendimento mais sensato que a prefeitura, ele foi jogando cada vez mais para frente o início das aulas. E aí acontece que as escolas particulares começam a entender, opa, antes eu pressionava a prefeitura, agora a prefeitura está fora da jogada, eu vou pressionar o governo do Estado. E aí, novamente, aqueles que dizem que vão cumprir os protocolos de segurança vão para a escadaria da LERJ, aglomerados, a maioria sem máscara, para fazer protesto, para fazer pressão para que se retorne isso. E diga-se de passagem, esse secretário que hoje se encontra preso, ele em nenhum momento chamou os sindicatos de professores para fazer qualquer tipo de discussão. Ele se reunia com os donos de escolas privadas, mas conosco em nenhum momento. E a gente tentou, via LERJ, nós participamos de todas as audiências públicas, nos reunimos com o presidente da LERJ para tentar uma intermediação de uma negociação, não só com o antigo governador, como o atual. Também na Câmara dos Vereadores fomos a todas as audiências públicas, também solicitando as duas comissões de educação, e no caso da LERJ também a Comissão de Ciência e Tecnologia, que intermediassem uma conversa para que a gente pudesse estar expondo as nossas inseguranças, expondo o porquê que a gente tinha tanta dificuldade de convencer o conjunto da categoria a voltar, e mais, a gente queria realmente quais são os dados, quais são as garantias que vocês nos dão. E em nenhum momento, eu volto a dizer, nenhum governo quer garantir. Por quê? Porque eles sabem que não podem dar essas garantias. Então, aí você percebe que, na verdade, o que está em jogo hoje não é negociação. Eles querem que a gente aceite de qualquer maneira, porque para eles vidas não importam. Né? É a tal que o presidente sempre falou, né? Esse sim, esse assume mesmo que para ele é o e daí, né? Morreram isso daí, não sou coveiro. Esse assume. Os outros tentam dissimular. Né? Eles também defendem isso, dissimulam sobre isso. E aí a tal da imunidade de rebanho, eu escutei isso de uma supostamente uma professora, mas eu quero crer que é dona de escola, em que a gente falava sobre essas questões da volta ou não volta, e ela dizia o seguinte: mas tem que sair mesmo, porque tem que todo mundo, depois que todo mundo estiver contaminado, se contaminou, nem todo mundo vai morrer. Aí eu peguei e falei assim, eu sei, é a imunidade de rebanho, né? 70% da população pega e só 3% morre. Aí ela, esse mesmo, 3% é muito pouco. Aí eu fiz as contas com ela, né? 70% da população brasileira, 140 milhões. 3% de 140 milhões são quase 4 milhões de pessoas, um pouquinho mais. Pega e fala assim para mim, e daí? Repetindo a pergunta do presidente. Então, é isso que a Isabel falou. É quase que impossível a gente negociar com governos negacionistas, com patrões negacionistas, e pior, porque, na verdade, quando a gente fala negacionista, a gente está até fazendo um elogio a eles, porque, para mim, isso é a parte que a gente chama da necropolítica, porque não está nem aí que um grande número de pessoas morram dentro do seu próprio país. E é triste, né, a gente observar que, em meio à pandemia, né, tudo indica aí que eles estavam muito ocupados, né, os nossos governantes aí, né, o governador, o secretário, muito ocupados com outras atividades, como desviar recurso público, né? Então, eles estão bem ocupados com essas outras atividades, e a pandemia aí matando cada vez mais pessoas, né? E aí, Alan? Não, é isso aí. Assim, em conversas, né, com
professores, como pais de alunos, a gente percebe que essa pandemia tem gerado um impacto, eu acho que psicológico, principalmente assim, no contato que eu tenho com os professores, porque até pouco tempo atrás eu estava diretor-geral de uma unidade escolar em Itaboraí, e eu conversei bastante com os companheiros, né? E a gente percebia um desânimo muito grande, né? Vocês têm ideia, assim, das possibilidades de impacto psicológico dos professores, nesse momento de pandemia, né? As possibilidades que esses professores têm de conseguir alguma ajuda? Como a gente consegue enxergar esses impactos? Pode responder aí, professor Isabel. Começa pela senhora e depois o professor Afonso. Essa é uma discussão que a gente precisa dar mais destaque à situação da saúde mental, não só de professores, né, de toda a população do Rio de Janeiro, do Brasil, porque nós estamos vivendo um trauma, que é a experiência por exemplo, do confinamento social. Essa é uma experiência muito particular e, né, nós não vivemos confinados. Quem no dia a dia, antes da pandemia, estava em situação de confinamento e estava claramente com algum problema, né? Como também é um trauma, porque nós vivenciamos e ainda estamos vivendo os impactos de perdas, né? Perdas de familiares, amigos, conhecidos. O trauma também do temor de contrair o Covid. Então, isso vem desequilibrando a todos nós, né? De que um simples resfriado não seja um resfriado, seja o Covid, e que você tenha complicações pulmonares. Ou seja, a sociedade precisa enxergar de que ela não pode sair desta pandemia considerando que, bem, amanhã tudo vai voltar a ser o que era. E nós precisamos compreender essa experiência que nós vivemos. E por isso mesmo, no campo da educação, nós estamos requerendo, né, pedindo, solicitando que nos protocolos de retorno haja uma preocupação com a saúde mental. Então, a necessidade de que as nossas escolas tenham equipes de psicólogos, equipes que sejam capazes de atender não só aos alunos, a toda a comunidade, aos professores, aos funcionários, porque nós vamos precisar recompor os vínculos que foram quebrados nesse momento. O nosso primeiro grande trabalho vai ser um trabalho de acolhimento, e quem vai acolher precisa se sentir acolhido. Então, nós estamos formulando essas proposições nos protocolos, e por isso os protocolos são caros, porque, como o Afonso diz, não é só álcool em gel e sabão e máscara. Quando a gente fala em protocolo de retorno, tem toda essa questão, para que, por exemplo, no campo da educação, a gente consiga retomar o processo de ensino-aprendizagem. E nós não vamos retomar simplesmente porque voltamos a colocar os pés dentro de sala de aula, né? Então, nós temos essa solicitação aos governos, alguns sindicatos, né, e o CEP vem pensando em ações dentro do sindicato, né? Nós temos secretarias de saúde, tem alguns sindicatos que têm, inclusive, clínicas sociais, porque o quadro, né, já de assédio e de situação psíquica na nossa categoria de burnout é muito grande. Então, os sindicatos precisam agora olhar para a saúde do trabalhador e requerer que, nos protocolos, as prefeituras tirem do papel isso que é uma lei em vários municípios, que é o psicólogo e o assistente social dentro da escola. Isso não quer dizer, esse não é o papel do professor, eu não faço. Não é isso, é que isso precisa ser feito por profissionais, por especialistas, né, por gente que estudou para isso, para trabalhar com psicologia, com assistência social.
Então, é um assunto seríssimo. A pandemia pode passar e nós ficarmos com uma defasagem e com consequências no campo da saúde mental sem precedentes. Então, isso precisa ser olhado com muita atenção. E, mais uma vez, se é um governo que diz que isso é uma gripezinha, de que o pessoal que está andando de máscara é uma frescura, de que a vacina, você vai quem quer, faz quem quer, vai cuidar da saúde mental? Não vai, infelizmente. E aí, professor Afonso? Então, Alain, uma coisa que a gente tem se preocupado muito, né, no Sindicato dos Professores, no SIMPRO, né, porque nas escolas privadas, no primeiro momento, a gente teve o contato com essas ferramentas tecnológicas, né? E de uma hora para outra, a grande maioria dos professores teve que aprender a lidar com a tecnologia. E isso já por si só causa um sentimento de frustração, porque você tanta coisa nova você tem que aprender. Acho que travou, Alan, do professor Afonso, né? Tempo de burnout, quando você começa a teatro, ela ia dar a aula que ela ia dar, porque ela não sabia. Com o passar do tempo, essa coisa foi negociar com as escolas, dizer, cara, e aí muitas escolas entendiam, outras porque os professores foram aprendendo. Agora, nós estamos num momento, o assédio moral praticado, para você ter uma ideia, né, existe uma escola que ela estava falando sobre a decoração da casa da professora, como estava, do professor, né? Eu estou no quarto dos meus filhos, né? Está lá, um dele ali, tudo assim, e aí, determinadas escolas, um assédio moral tão grande, né? E associado à demanda, né, de trabalho que o professor tem que fazer, é aula síncrona, é aula assíncrona, é uma série de situações, e essa invasão de domicílio que o ensino remoto traz, e, além de tudo, com a sua própria família. E no caso das mulheres, né, em sua maioria, né, que acabam acumulando funções de cuidar dos filhos, cuidar da casa, você percebe que o adoecimento foi muito grande. A perversidade da coisa, né? Eu, no ano passado, eu lancei um mantra, que é esse aqui. Vocês estão vendo? Né? Eu lancei esse livro que ele fala justamente do adoecimento mental do professor. É um professor que no início ele é super bacana, né? Super querido, um cara super dinâmico, super antenado, e ele começa, por conta da formação da sua família, a trabalhar exaustivamente. Ele trabalha manhã, tarde e noite. E ele vai adoecendo com isso. E ele vai adoecendo, mas adoecendo de uma forma que a gente chama de adoecimento invisível, né? Que você nem nota que o cara está adoecendo. Por que você não nota? Porque ele não chega atrasado, ele não falta, ele cumpre todas as regras que a escola manda ele cumprir. Se a escola diz que ele está apertando demais, ele pega e afrouxa. Se diz que ele está afrouxando, ele aperta. Ele faz o que o patrão manda e ele não chega atrasado na escola pública, ele não falta, ele é aquele... Ele não reivindica direitos, ele é um cordeiro. Então, ele é aquele professor que, para muitas direções, é o professor ideal, porque é o professor que não questiona. Mas ele vai adoecendo por dentro. E aí, no livro, ele acaba virando, né, um exterminador de inimigos, né? É mais ou menos o que acontece com o Coringa. Mas aí a gente vê muita gente que leu o meu livro falando assim, você tem que escrever o Mantra 2 agora, nesse período de pandemia. Porque o que está acontecendo, o Luiz e Alain, é uma coisa muito séria. Professores que estão pedindo demissão. Estão pedindo demissão porque não aguentam esse novo ensino. E estão vendo que isso
tende a não acabar, e aí existe aqueles casos daquele que não está aguentando e quer voltar, ou seja, ele para não morrer de uma coisa, ele quer morrer de outra, né? É um desespero, e existe aquele que mete, eu não quero mais dar aula, porque esse sistema não está bom para ele. Então, o adoecimento é verdadeiro. E eu estou falando só da categoria, porque tem esses componentes. Mas, como a Isabel falou, o ambiente desse isolamento, de aderir a determinadas coisas, é claro que ele afeta. E aí a gente vê que as pessoas particulares elas estão pouquíssimo preocupadas com isso, elas querem voltar simplesmente para voltar a girar a economia, como diz o presidente da República. Elas não estão preparadas, não estão preocupadas com esse novo professor, esse novo aluno, essa nova ordem que vai surgir até quando se retornar, porque vai vir uma pessoa quase que em frangalhos, porque não é qualquer coisa você passar por esse período todo. Então, as pessoas vão chegar diferentes. Não tem como você passar por uma pandemia de tanto tempo como a gente está passando, com tantos problemas que a gente está vivendo por falta de poder público, por falta de liderança, e você vai chegar da mesma forma. Então, assim, é uma preocupação que a gente tem. E, para finalizar, a gente, no sindicato, está lançando amanhã um projeto chamado REAME, que é justamente para a gente acolher esses professores, né, e professoras, né, nesse momento, principalmente aqueles que estão sofrendo e são mais afetados. Além disso, a gente também lançou, já na semana passada, um fundo emergencial solidário, né, que a gente tem uma conta aberta, que o sindicato dá um aporte financeiro aberto a doações, para a gente tá ajudando, né, aquelas pessoas que, nesse momento, ou tiveram suspensão de salários e o que o governo dá não é suficiente, ou realmente perderam seus empregos. Então, a gente está criando essas duas formas de tentar mitigar um pouco esse sofrimento que a categoria, nesse momento, está tendo. Bacana, professor. E é interessante que a fala, né, tanto da Isabel quanto do senhor, gera um conforto assim, para a gente, né, uma palavra amiga, né, nesse momento que faz alguma diferença, isso pode ter certeza, faz alguma diferença para a gente. Okay? Alan, sim, Alan, eu fiquei animada aqui, porque na rede estadual também temos quadros semelhantes com a plataforma Google Classroom. E as pessoas estão se acostumando a serem acionadas a qualquer hora do dia. Antes mesmo da pandemia, nós já o movimento sindical, por exemplo, da Europa, na Alemanha, uma das principais lutas antes da pandemia era pelo direito do funcionário não ser incomodado no final de semana. Não vai receber o WhatsApp, e-mail, absolutamente nada. Durante a pandemia, a gente está tendo esse quadro de professores que estão sendo obrigados a darem aula às 19 horas, quando a sua jornada de trabalho com aquela turma é de manhã. Professores que por causa do WhatsApp, os alunos acessam 22 horas, 9 horas da manhã, 8, 10. Então, a gente não pode aceitar essa condição que é de máxima exploração do trabalho, né? Nós viramos trabalhadores disponíveis como a velha visão escravista da nossa sociedade, que era a crítica que a gente fazia aos trabalhadores domésticos que estavam à disposição. Então, de alguma forma, essa visão, o patronato, os governos conservadores naturalizam. Por que não? Os professores estarem à disposição. Isso não é educativo, não é pedagógico, porque esse aluno que está vendo a gente fazer isso, ele passa a perceber que isso é natural, que façam com ele também a mesma coisa. Então, nós temos uma pauta de luta, olha, muito grande para além da questão salarial. E essa superexploração do trabalho, a partir das atividades online, é um novo patamar na rede pública. Nós não vamos voltar à situação anterior e a gente precisa enxergar formas de resistência. Então, o sindicato vem recebendo essas questões. Eu sou obrigado a trabalhar 19 horas, eu sou obrigada a ter reunião de 19 às 22, se o meu trabalho é no horário da manhã, né? Eu sou obrigado a atender aluno nesse horário. Não é que o professor não queira atender, mas, pelo amor de Deus, né? A pessoa tem direito à sua jornada e à sua vida, né? Inclusive a separar o público
e o privado, e as questões estão totalmente misturadas, né? Então, é um quadro grave porque a gente fala do ensino híbrido, né, que é outra palavra, um mantra que está na rede privada e na rede pública, e é o que eles querem. O professor vai dar aula online e dar aula presencial, tudo ao mesmo tempo, né, ou seja, explorando ao máximo o nosso trabalho, como o Afonso falou, né? Ensino superior, então, é isso. Eu tenho uma turma, então a turma pode ter gente de Tanguá, do Rio de Janeiro e de Curitiba. Você pode abrir, você abre a inscrição. A turma, você passa a ter 1.000 alunos, 500 alunos, enquanto você tinha uma turma presencial de 40 alunos. Ou seja, é a máxima exploração do trabalho que nós estamos vivendo. A porteira está aberta. Eles estão seguindo o que o Salles avisou, né? E a gente precisa conter isso daí. Não, com certeza, professora, tem razão. Olha só, a gente está chegando aqui a 1h30 já de live, né? E a gente precisa finalizar, infelizmente, porque bate-papo flui, né? Normalmente, e quando a gente percebe, já atravessou aqui o horário aqui. Eu queria que vocês pudessem estar fazendo as considerações finais, né? Para a gente poder já finalizar aqui o nosso bate-papo. Começar com o professor Afonso, né? Pode estar fazendo as geralmente a gente pergunta para os nossos convidados, né, o que eles estão fazendo na quarentena, se está lendo alguma coisa, está vendo algum filme, alguma indicação de série. Mas como os nossos convidados são professores, devem estar trabalhando muito, né? Não, e assim, eu estou fazendo, na verdade, 3 coisas, né? Porque além das aulas, né, que a gente tem dado, tem a questão do sindicato, que tem tomado muito, porque a gente acaba sendo, né, um para-raio dos professores, e tem o meu trabalho como ator. Eu tenho um canal chamado Polihumor, né, que nessa pandemia eu lancei 3 vídeos, né? Eu só não lancei mais porque realmente, às vezes, porque eu separo o domingo, né, para fazer as coisas, pensar roteiros e tal, porque eu sou roteirista e sou ator, e aí isso tem, né, agora eu estou fazendo um curso de roteiro, né, para também sair um pouco desse ambiente, me dar uma sensação de que é como se eu não estou na pandemia quando eu estou nesse momento. E aí, aproveitar, né, já que eu falei do canal, vocês me perguntaram, Polihumor, né, que a gente começou a fazer no Sindicato dos Professores, né, falando sobre a reforma da Previdência ainda no governo Temer, e falando sobre aquele projeto, né, aquele movimento chamado Escola Sem Partido, que é a Escola da Mordaça. A gente fez alguns vídeos, e a partir daí a gente, né, juntou um grupo de artistas, né, de atores, cinegrafistas, músicos, né, cenógrafos, e a gente fez uma equipe e a gente começou a fazer esses vídeos. Na pandemia, nós fizemos 2, que aí eu gostaria de terminar falando deles, porque um fala exatamente sobre esse novo professor, né, que chama-se Entrevista de Emprego, né, que é uma professora super qualificada, mas que tem dificuldade com as novas tecnologias. E a outra, que é uma linha que aí é claro que essa é a preferida do tal gestor. E o outro que satirizando essa questão da volta às aulas, né? De quanto que não há discussão e que, na verdade, no fundo, o que se quer é simplesmente salvar o seu negócio. Salvar o seu negócio, morra quem morrer, mas eu salvo o meu negócio. E a gente faz um pouco dessa discussão. É claro que são assuntos que não são engraçados, mas faz com que a gente, a partir do humor, que a gente tente despertar essa discussão e mostre para a sociedade o quanto que essas pessoas, né, realmente têm que ser ridicularizadas, porque a força do humor é muito grande. Recentemente, vocês viram, né, que o secretário de Cultura usou a Secretaria de Comunicação para responder a um vídeo de humor do Marcelo Adnet. Então, o humor incomoda. Então, aí, pelo menos, naquele momento, já que eu sou tão oprimido por eles, eu posso, pelo menos, durante o dia, ficar rindo deles. E eu convido a todos para a gente rir, porque a gente tem que manter a nossa sanidade mental para enfrentar tudo isso que está aí.
É isso. Muito obrigado, Alan. Muito obrigado, Luiz Otávio. Acho importante essa medida, né, essa movimentação de vocês. Acho que o nosso setorial de educação, lá com a Fátima, né, ele fez muito bem de fazer essa discussão, procurar os candidatos da educação. Acho que a gente tem muito a trocar, a gente tem muito a conversar, né, não só conosco, somos movimento sindical, mas que a gente também está na realidade tanto do público quanto do privado, e é muito bom ver tantos candidatos da educação que estão aí aparecendo no cenário nos municípios. E a gente espera, sinceramente, que vocês consigam alçar o posto, né, na Câmara de Vereadores, porque é importante a gente ter essa discussão em todos os níveis, para a gente não ficar refém dessas pessoas que hoje nos governam. Muito obrigado, uma boa noite. Valeu, e é sempre um prazer estar aqui com minha companheira Isabel, de tantos anos, né, que a gente milita e atua junto. Eu tenho sempre um prazer enorme de dividir com ela. Tá ok, professor. E aí, professor? Também o mesmo. Afonso é um grande companheiro e um grande exemplo, né, e dessa combinação, né, de conhecimentos que a gente acha que são tão distintos, né, matemática e arte, e ele é um mestre nos dois, e como sindicalista, como artista, acompanhamos sempre a trajetória dele, porque acho que a gente entrou nessa pandemia achando que o tempo ia sobrar, né? Ia sobrar. E não é só porque a gente não estava trabalhando ou porque não estávamos fazendo as atividades, mas porque a sensação que a gente tem é que em casa, né, confinado, nada estava se movendo, e pelo contrário, né? Então, eu mantenho uma rotina muito dinâmica, muito atribulada, tentando manter os vínculos com os meus alunos, mas a exclusão é muito grande. Como o Afonso falou, a rotina do sindicato, a demanda triplicou, porque, além de todas as perdas, nós também temos o campo do acolhimento, da afetividade, de uma resposta pessoal contra uma injustiça, uma nota política de protesto, uma live, né? Então, lives e lives e lives, mas que são esse canal, né? Esse canal de que é possível a gente manter a resistência. Então, eu gostaria de terminar saudando realmente a iniciativa de vocês, de que a resistência ela está no campo social e ela está no campo político, e as eleições são um palco de luta, sempre foram um palco de luta nesse país, porque a transformação também é possível por esses caminhos, e nós não podemos abrir mãos dela em 2020, em 2022, porque as coisas estão conectadas. Nós precisamos mudar a conjuntura desse país, precisamos estar atentos, precisamos nos comunicar cada vez mais com a sociedade, mas também precisamos nos manter sãos, né? Então, individualmente, eu também venho fazendo as minhas atividades para manter uma saúde mental mais saudável possível, né? Comecei a jardinagem, toco um violão, a dimensão pessoal, ela é muito importante, porque, como o nosso mestre Belchior falou, né? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Nós não vamos morrer e vamos virar o jogo desta pandemia e dessa conjuntura pandemônica. Vamos virar essa situação. Então, fico muito agradecida do convite e me colocar à disposição para outros momentos que forem necessários. Obrigada a todos vocês. Tá certo. E aí, Luiz? Só tenho a agradecer, Alan, a oportunidade. Nossos convidados realmente contribuíram muito para esse debate sobre o retorno às aulas. Infelizmente, a gente percebe, né, os profissionais da educação e os governantes, né, o nosso governante, principalmente aqui no estado do Rio, estamos em lados opostos da trincheira nessa luta, né, nessa guerra contra a Covid, né, infelizmente. Mas estamos resistindo, vamos firmes, vamos continuar caminhando, buscando sempre estarmos bem fisicamente, psicologicamente, para atuar da melhor forma possível, né? Pedir aí depois, Alan, coloca nos comentários aí
o nome do canal do professor Afonso aí para o pessoal conhecer, ir lá acessar, fazer a inscrição, né? Para poder a gente se divertir também, que é muito importante também, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima. Se Deus quiser, vai ser um prazer estarmos juntos. Isso aí. Obrigado, professor Isabel, pela contribuição importante aqui. Obrigado, professor Afonso, pela contribuição, né? E você que assistiu a gente, você que vai assistir esse vídeo, né, em um outro momento, a gente vai transformar ele num podcast, né? Para facilitar. Você estiver no ônibus, você vai lá, ouve o podcast, ouve as falas, as pontuações aqui dos nossos amigos professores, né? E que possa servir, né, com base de informação aí e agregar, né, conteúdo nessa luta nossa de cada dia, dos profissionais de educação, da comunidade escolar, de todos aqueles que permeiam aí o setor da educação. Um grande abraço a todos aí. Obrigado mais uma vez, professor Isabel, professor Afonso. Boa noite a todos aí. Um abraço. Valeu, gente.